Olá pessoal, bom dia, boa noite. Então, como eu falei, em 1997, agosto de 97, o Urandir Fernandes abriu uma atividade de campo aqui para o Mato Grosso do Sul, onde naquele tempo era projeto Portal. E aqui a gente só tinha barracas para se alojar. Tinha apenas uma construção, que a parte de baixo era de madeira, era de alvenaria, e a parte de cima de madeira. Esse lugar servia como uma cozinha e um refeitóriozinho pequeno para a gente fazer as refeições. Tudo muito simples, mas era uma sensação de estar em casa, de pertencer àquele lugar, uma sensação de felicidade que não importava que a gente dormia em barraca ou coisa assim. E a gente fazia nossas atividades, a maior parte delas, num lugar que a gente chama de platô. E lá a gente ia e ficava sentados, né? Naquele local, se quisesse levar cadeira, levava, senão é um lagedão, é um lagedão de pedra total. E daí a gente ficava lá sentado e olhando para o horizonte, e que era bem amplo, porque na nossa frente, na frente desse platô, só tinha florestas ao longe, tinha um vale também, mas é que a gente sentava ali no platô e ficava olhando o horizonte. Isso à noite ou durante o dia e tal. Então, como nessa primeira viagem, né, a gente foi e sentamos lá, assim, umas 300 pessoas. E ficamos sentados lá à noite. E uma coisa muito importante, Dáquila não tem nenhum cunho religioso. Então a gente não tem nenhuma receitinha assim, seja bom para ir para o céu, faça isso para, sabe, fazer aquilo para ganhar aquilo. Não, a gente não tem nada disso. E no começo, as pessoas vinham como elas são, cruas, do jeito que são. E a gente sentava lá e tinha alguns que ficavam fumando, outros mexendo na sacola, fazendo aquele barulho. E aí começava o xixi, para o pessoal parar de fazer as coisas, né? E reclamava dos fumantes, não sei o que lá. Hoje em dia, a situação mudou totalmente. As pessoas vêm, mesmo alguns daquela época, eles tiveram a consciência de que não dá para fumar, onde muitas pessoas estão ali, né, paradas, tentando se concentrar nas questões da natureza e tudo mais, como a gente fazia. E daí isso cessou, a questão dos saquinhos também cessou, mas como isso? Pelo entendimento da própria pessoa. Ou seja, quando a gente dá um salto consciencial por nós mesmos, isso tem muito mais valor. E o que eu entendo até hoje é que é assim que funciona. Ninguém vai estar falando para você, seja assim, seja assado, pare com isso, pare com aquilo. Você tem que chegar na sua conclusão de que aquilo não está bom, ou está bom e promover mais, coisas assim, tá? Então, ali naquele platô, a gente ficou sentado e o direcionamento era todo mundo olhar na direção do vale. E eu também estava lá, olhando na direção do vale. E daí, de repente, eu senti como se alguém tocasse nas minhas costas, no meu ombro, né? E eu olhei para trás. Só que eu olhei para o céu, olhei para trás olhando para o céu. E daí o céu estava coalhado de estrelas, mas eram estrelas do tamanho de Vênus para mais. Estrelas maiores que Vênus, do tamanho de Vênus, mas tinha um monte numa área só. E daí eu senti o toque no ombro e olhei para trás e ao mesmo tempo olhei para o céu e a pergunta que eu fiz, olha o português que eu nunca esqueço até hoje. Do que eu senti, eu falei assim, vocês são naves? Daí uma delas cresceu mais ainda de tamanho, ela fez assim, cresceu, diminuiu, foi para frente, foi para trás e depois voltou para o seu lugar. Mas o interessante também é que, enquanto ele fazia isso, na minha percepção,
era como se a pessoa que estava na nave estivesse aqui na minha frente, do meu lado. Então, assim, foi muito interessante esse acontecimento. E daí, continuamos ali, né? Porque normalmente eu sou tranquila. Quanto às experiências com os parceiros, eu não tenho, assim, aquela afobação de, ai, quero ver, quero... Não, nunca tive isso, né? Mas eu já tive várias experiências com vários deles. E daí, eu sei que nesse dia também, aí estava aquela coisa que eu falei, né? O pessoal dando psil para parar de mexer na sacola, outro reclamando da fumaça do cigarro e tal, tal. E daí a gente estava sentado lá, de repente aparece uma luz verdinha, um pouco maior que um vagalume. Aliás, nem dá para ter essa referência, porque aqui tem uns vagalumes bem enormes. Só que essa luzinha, ela era grande e assim, ela passava no meio de nós. Passava assim, você sentia a vibração dela assim, sabe, no meio da gente assim. E daí todo mundo ficou mais calmo, tranquilo e também curtiu a luzinha, sabe? Então assim, teve muitas experiências que a gente vê assim, eles estavam nos preparando para gerar um caudal de energia, frequência e vibração que hoje nós temos e muito. Por quê? Naquela época as coisas aconteciam muito assim, mais fenômenos mais visíveis, físicos, como por exemplo aparecer essa luz no meio da gente e tal. Só que com o passar do treinamento da gente, as nossas frequências foram aumentando, a nossa vibração e a nossa energia também. E imagina um monte de pessoas que estão num desenvolvimento alto juntas. Então, assim, nós, como grupo, criamos um enorme potencial juntos. Não só potencial de não existir, de existir depois, não. A gente tem um caudal de energia, frequência e vibração enorme juntos. Então, com isso, tudo que a gente fazia um esforço enorme para conseguir naquela época, por causa deste conjunto de pessoas em desenvolvimento e muito desenvolvimento juntas, a gente hoje consegue coisas muito mais, digamos, sutis, mas que envolve o nosso próprio desenvolvimento. Isso envolve, assim, um parceiro que venha de uma nona, décima, sei lá, 13ª dimensão. Ele, para ficar aqui nessa dimensão que é de primeira densidade, ele tem que fazer um esforço. Então, quanto mais a gente se desenvolve, mais a gente consegue transformar a densidade do nosso corpo e numa hora que a gente precisa, a gente consegue, ao invés deles descer aqui 100%, nós caminhamos até eles 50% e eles vêm 50%. Então, assim, tudo isso foi por esse treinamento que a gente desenvolveu esses anos todos. E atualmente, como eu falei, a coisa não é assim dessa forma com esforço para fazer as coisas, né, para acontecer. E os fenômenos não são dessa forma tão físico, embora as luzes estão sempre com a gente, mas a gente conseguiu algo que é se aproximar de um dos parceiros em si, todos eles, porque a nossa frequência, vibração e energia aumentou pelos nossos treinamentos. Então, assim, é algo que vale muito a pena em Dáquila se conectar com essas questões do desenvolvimento mesmo, né? E aqui, em todos os lugares que você anda, você tem essa possibilidade de você estar se trabalhando, se autodesenvolvendo, com caminhadas, com um monte de coisas que a gente tem, tá? Então, no meu próximo vídeo, eu vou falar mais algumas coisas e tal, e vou falando aos poucos, porque daí vocês vão
pegando aquilo que lhes interessa, que vocês estão percebendo e tal, tá ok? Então, até a próxima, um grande abraço e, por favor, passem esse vídeo para frente, porque a minha intenção é que aqueles que estão por aí procurando algo diferente, que são os dimensionais, aqueles que têm criatividade, que têm, sabe, perguntas que não têm respostas. Então, esses vídeos, a minha intenção é que chegue para mais pessoas que estão procurando, tá bom? Então, deixe seu like também, que isso ajuda o YouTube a mandar para frente também, tá bom? Muito obrigada e até mais.